Que a paz do Senhor esteja contigo nessa mensagem que Deus nos permitiu ter nesse tempo onde nós ainda não podemos nos reencontrar como igreja. Mas fiquei pensando essa semana e pergunto, tu consegues te concentrar na mensagem que está sendo feita de forma virtual? Eu confesso que eu tenho certas dificuldades com relação à questão virtual, a questão da internet. Eu confesso, e é complicado mesmo às vezes, mas por quê? É porque nós somos assim, nós temos essa dificuldade de nos concentrarmos, mas quando é algo do nosso interesse, nós conseguimos nos concentrar mais. E é isso que faz com que a gente venha refletir nesse tempo da nossa vida, e algo que podemos aprender sempre que pode atingir a nossa vida de oração, essa questão da concentração. A pergunta que eu faço a todos nós é: quanto tempo nós dedicamos à oração? Nós conseguimos parar para orar? Então, veja bem, meu irmão, vamos ver junto, minha irmã, que aprendemos que orar é mais do que falar com Deus. É, na verdade, ouvir Deus falar através da sua palavra e obedecer. Por isso que Deus quer falar conosco sobre a nossa vida de oração. Lembrando sempre que a nossa vida de oração, ela começa no silêncio do nosso quarto, naquele lugar onde nós estamos sozinhos com Deus. Para isso eu compartilho a palavra de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz como se deve orar e nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. A palavra diz que a oração começa no silêncio do nosso quarto. Orar no silêncio do quarto é uma prática cristã que consiste em orar a Deus em segredo, sem ser ouvido por ninguém, somente por Deus. Oramos ao Deus Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, com a intercessão do Espírito Santo. É no silêncio que se pode ouvir o coração de Deus e derramar o nosso próprio coração na sua presença. É o único que precisa saber da minha e da tua oração, é Deus. É ter um tempo suficiente de qualidade de oração na presença de Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, faz a diferença em toda a nossa vida. Por isso, creia nisso, sempre de coração. Também, quando a partir do silêncio do nosso quarto, a palavra também vai nos dizer que nós devemos orar juntos como igreja. E é uma forma de demonstrar o amor e a unidade e de cumprir o propósito de Deus para a sua igreja. Porque orar com os irmãos, isso vai nos fortalecer a fé, vai nos trazer cura e restauração, vai unir a igreja, vai ser um instrumento de amor e cuidado de Deus. Também esse horário é um tempo de confessar os pecados e se arrepender. E orar com os irmãos é um tempo onde a gente pede por harmonia e respeito mútuo. Orar pelos irmãos, orar pela igreja, é um dos maiores atos de amor e unidade que podemos viver.
Quando intercedemos uns pelos outros, estamos cumprindo o propósito de Deus para a sua igreja. E qual é o propósito de Deus para a sua igreja? Ser uma família em unidade, que se sustenta e se fortalece em oração. Por isso a palavra de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20, nos diz assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meu irmão, minha irmã, orar juntos é uma prática que podemos fortalecer a fé, a paciência e o propósito de Deus. É uma forma de se aproximar de Deus e dos irmãos na fé, de sentir que pertencemos a algo maior do que nós. Hoje, o termo moderno seria nos conectarmos a Deus e às pessoas. Por isso, os benefícios de orar juntos fortalece a fé, refina a paciência, ilumina o propósito de vida, mostra que Deus provê, que Deus providencia caminhos e renova forças, fortalece relacionamentos, ajuda a lidar com questões difíceis, mantém a humildade diante de Deus e das pessoas e nos faz mostrar reverência, respeito por Deus e de uns pelos outros. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o princípio e o fim, como temos conversado. Cremos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força que Jesus é o princípio e o fim. Por isso nós aprendemos a esperar no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso porque aprendemos a orar. E orar, nós aprendemos a entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos a esperar a sua direção e a sua condução. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme na oração e Deus irá nos abençoar, como filhos, como filhas e como sua igreja. Tudo isso em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e te guardar, sempre nesse Deus presente nas nossas vidas. Amém.